Aleluia. Nós temos falado sobre os arquétipos da Bíblia. Quem se lembra qual foi o primeiro arquétipo? O arquétipo de Eli. Amém? Na verdade, o primeiro foi o arquétipo de Ló, hein? Primeiro de Ló, depois nós tivemos 2 de Eli. Parte 1 e parte 2. Exato. Hoje nós falaremos sobre o arquétipo de Gideão. E nós entendemos e vamos frisar sempre aqui que quando nós falamos sobre o arquétipo de um determinado personagem bíblico, ele representa um modus operandi, ele representa uma maneira, um padrão comportamental, representa um estilo de conduta, uma maneira de viver, de se comportar. Então, essa é a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, entendendo a maneira de cada homem, de cada mulher, o que ocorreu com cada um deles, qual era o padrão de comportamento de cada um deles, para que Deus viesse e usasse cada um daqueles homens, cada um daquelas mulheres. Nós falamos aqui de exemplos como de Eli, que era um homem bom, era um homem justo, era um homem que temia a Deus, mas era um homem que teve uma grande falha na omissão. Da mesma forma, nós falamos de Ló, que Ló era um homem íntegro, como diz a palavra, um homem também justo, mas um homem sem firmeza, sem decisões importantes, um homem que tinha uma certa omissão, impedindo com que ele tomasse decisões de se afastar daquilo que desagradava a Deus. Um homem que se via de forma pequena, através do qual os anjos chamaram para o lugar mais alto, mas ele escolheu o lugar pequeno, como ele mesmo disse com suas próprias palavras. Deixa eu ficar naquele lugarzinho pequenininho. Os homens vieram, que eram anjos de Deus, para levar para um lugar alto, melhor e superior. Mas ele escolheu um lugar pequeno, porque segundo ele, Deus não queria algo grande para ele, contradizendo a própria vinda daqueles anjos que o chamavam, que o estavam conduzindo para fora da cidade de Sodoma e Gomorra. Então nós conseguimos entender através de cada homem, de cada mulher, padrões comportamentais. E nós fazemos isso para que nós possamos avaliar a nossa própria vida, a nossa própria conduta. Eu consigo perceber em vários desses homens comportamentos que às vezes eu vinha tendo de forma semelhante. Na omissão, quantas vezes ao estudar esses homens, eu vi que eu estava incorrendo no mesmo pecado de Eli. Homem íntegro, de Deus, sacerdote, juiz, mas omisso em muitas coisas. Então tudo isso não é para que você olhe para quem está do seu lado e aponte o dedo, mas é para que você olhe para si mesmo e, como diz a palavra, que ela possa nos examinar, para expurgar tudo aquilo que fere a santidade de Deus, tudo aquilo que te impede de avançar, tudo aquilo que te impede de crescer, para que nós possamos ser conduzidos para um lugar de crescimento pleno, para um lugar onde a presença de Deus encontre condição de nos usar na plenitude do propósito dele para cada um de nós. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela oportunidade de semear a Tua palavra. Fala, Deus, ao meu coração. Fala ao coração daqueles que escutam. Espírito Santo, que nada que não for para edificação seja dito. E que somente aquilo que for, Deus, da parte do Senhor, possa sair através dos meus lábios. Senhor Jesus, nós declaramos que haverá crescimento. Nós declaramos que haverá, Deus, rompimento, Deus, com padrões antigos. Nós declaramos que no Senhor, Deus, nós seremos ensinados, exortados, direcionados. Ó, Deus, no Senhor, nós seremos aqui, Deus, colocados aonde o Senhor nos quer, para nos apontar como uma flecha. Em nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos pelo dom da vida. Somos gratos pela Tua misericórdia que se renovou mais esse dia sobre nós. E nós declaramos que nós sairemos daqui melhor do que entramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas. Ele merece. Aleluia. A expectativa é a mãe do milagre. Então não venha com baixa expectativa. Amém? Nós não servimos qualquer Deus. A expectativa é a mãe do milagre. Não venha do jeito que você está, mas venha com expectativas. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar hoje sobre Gideão. Eu acredito que todos aqui já conhecem a história de Gideão. Nós vamos fazer aqui uma leitura para que a gente possa recapitular. E eu quero que vocês abram comigo no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 1. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova
E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas, gravem esses nomes, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixava nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo seus animais e as suas tendas. E vinham como enxame de gafanhotos. Gafanhotos porque eles, de fato, eram como devoradores. Além de levar tudo que eles podiam, o que eles não conseguiam levar, eles destruíam. Expondo o povo à miséria, à humilhação, à escassez, à pobreza extrema. Então, era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Esse é o ponto de inflexão que nós encontramos na Bíblia muitas vezes. O ponto do clamor. A palavra fala que Deus tinha que o povo de Israel ficasse escravizado por 400 anos. Sim ou não? 400. E eles ficaram 430 anos, 430 e poucos anos. A palavra fala que somente depois, quando eles clamaram, o Senhor ouviu, se inclinou para eles e fez a sarça arder para Moisés. Então, muitas vezes, o ponto de inflexão da nossa vida está no clamor. Muitas vezes a gente não consegue se mover de uma determinada conduta, até que vem algo muito ruim e nos exige clamar. É ou não é verdade? Ou é assim só com algumas pessoas? Só muda quando vem uma situação em que o clamor é a única opção. Senão você vai empurrando com a barriga. Então, versículo 7 diz: quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num lagar, num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Quero fazer uma pausa aqui no versículo 11 que diz: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então, a primeira coisa que nós vemos no perfil de Gideão, um homem usado por Deus, é o perfil de um homem que trabalha de forma estratégica. É um perfil de um homem, de uma mulher, que não se esconde atrás das desculpas das suas circunstâncias econômicas, das circunstâncias que o seu país vive, enfrenta, das guerras que o seu país está ali envolvido. Ele não usa dessas desculpas para viver uma vida com lamentação, sem trabalho. Ele não usa dessas desculpas, por mais que elas sejam, sim, fatos que te levem a empobrecer, a sofrer, mas ele não usa isso como desculpa para ficar de braço cruzado. Então o perfil de um homem que é levantado por Deus, de uma mulher que será usado por Deus, desse arquétipo representado através de Gideão, é um perfil de uma pessoa que mesmo em meio a uma situação de luta, de afronta, de batalha, mesmo em meio a uma situação onde eles estavam como um povo escravo praticamente, porque eles produziam para que outros povos viessem e colhessem. Era um perfil de uma pessoa que ele não colocava as circunstâncias como desculpa para aquilo que ele devia fazer. Quer ver uma pessoa que vai ficar sempre no mesmo lugar? Que não consegue evoluir, que não consegue progredir? É aquela pessoa que coloca a desculpa do seu país como motivo para ela não fazer o que deve fazer. É aquela pessoa que coloca a desculpa no seu pai ou na sua mãe
pela vida que ele leva, colocando seu pai e sua mãe como responsáveis por estar onde estão. É porque o meu pai não fez isso por mim. É porque minha mãe não me amou. É porque fulano fez isso comigo. É aquela pessoa que coloca desculpa no marido ou na esposa. Ah, mas é porque o meu marido assim. Ah, mas é porque a minha esposa assado. As circunstâncias definem a sua decisão. Que muitas vezes não tomar uma decisão já é uma decisão. Então, quantos de nós somos omissos em decisões que devemos tomar? Quantos de nós colocamos desculpas em alguma pessoa da nossa vida, do nosso contexto familiar, para não fazermos aquilo que devemos espiritualmente falando? Quantos casais, inúmeros casais, que nós atendemos, que nós conversamos, que nós aconselhamos, que a esposa não ora, ou o marido não ora, sabe por quê? Joga para o outro. Mas meu esposo nunca me chama para orar. Minha esposa nunca me chama para orar. Quantos? Inúmeros. E eu não estou falando de casais que não frequentam a igreja, que não fazem parte da vida cristã. Estou falando de casais cristãos. Quantos, gente? Inúmeros. Inúmeros. Até de pastores. Que às vezes a mulher não ora porque fala, mas meu marido é o sacerdote, ele não me chama. Quando ele me chamar, eu falei assim, que lindo isso. Quando ele me chamar, então você está fugindo de um padrão ao qual Deus usa como condição para usar. Deus usa aqueles que estão trabalhando de forma estratégica, que não colocam desculpas para fazer aquilo que deve fazer. Então, se você deseja viver uma vida espiritual, onde o Espírito Santo encontra liberdade, condições de poder te usar, a primeira coisa que você tem que fazer é abdicar das suas desculpas. Eu vou repetir. A primeira coisa que você precisa fazer é abdicar das suas desculpas. Gideão estava malhando trigo no lagar, aonde prensava uvas, ele estava malhando trigo, sabe por quê? Eram épocas de colheitas diferentes, então ele pensou, se eu vou debulhar o meu trigo no lugar aonde se deve fazer, quando o inimigo entrar para roubar a minha colheita, já que é época de trigo, aonde que eles vão? Aonde eu debulho o trigo, eles vão levar tudo. Então deixa eu fazer isso onde se prensa uvas, que não está na época de prensar uvas, então aqui eles não vão vir. Ele não colocou desculpas. Então a primeira coisa que nós devemos entender no arquétipo de Gideão é que é um homem que ele não usa das circunstâncias através do qual ele está vivendo como desculpa para não fazer aquilo que se deve fazer. Então é na sua vida profissional, o que tem sido desculpa hoje para você? É na sua vida acadêmica, o que tem sido desculpa? É na sua vida espiritual ou ministerial? Será se você tem colocado a culpa sobre o seu esposo ou sobre a sua esposa? Será se você tem julgado a responsabilidade, às vezes, nos seus filhos? Mas é porque os meus filhos... E aí? Nós nos deparamos com Juízes 6, onde um homem que fazia parte de uma nação, onde eles eram extremamente saqueados por mais de um povo, eram midianitas, eram todos aqueles povos que se juntavam para saquear o povo de Deus. 7 anos. Então a primeira pergunta é, qual a sua desculpa? E nós não estamos aqui para um discurso moralista, sim ou não? Nós não estamos aqui para um discurso moralista, amém? Então, tudo que nós estamos estudando é para que nós possamos tomar uma decisão prática e mudar a nossa vida. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu peço, como tenho sempre pedido ao Espírito Santo de Deus, que não seja simplesmente um sermão para você ouvir e falar assim, que palavra, e voltar para casa, que palavra maravilhosa, e não mudar nada. É para você ouvir, refletir e mudar. Mudança exige decisão. Mudança exige decisão. Amém? Glória a Deus. Então nós entendemos aqui um motivo através do qual nós conseguimos chegar no Gideão, uma pessoa sendo usada por Deus. Era um improvável, mas Deus encontrou nele alguém que não colocava desculpas.
Vamos dar sequência. Então a palavra diz assim, no versículo 12: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Só que quando ele chama Gideão de poderoso guerreiro, Gideão era um guerreiro? Não. Ele estava malhando trigo no lagar. Quando Gideão é chamado pelo Senhor, ele era poderoso? Não. Só que Deus costuma te chamar por aquilo que você nasceu para ser, não nas condições que você está. Ele não te chama por aquilo que você é, mas Ele te chama por aquilo que Ele te vê, por aquilo que Ele te preparou para ser. Amém? A Bíblia é dessa forma. Então, ao invés de olhar para Gideão e falar assim: ô Fujão, ele olha e ele chama de poderoso guerreiro. E a palavra continua no versículo 13. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então nós vemos aqui também em Gideão um homem marcado, machucado pelas pressões da vida. Deus permitiu que aquele povo fizesse o quê? Explorasse o povo de Deus. E aí Gideão, marcado por toda essa situação, ele fala: se o Senhor fosse conosco, estaremos passando por isso? Como que era aquilo que nossos pais diziam? As maravilhas que Deus fez quando tirou o povo do Egito, os nossos ancestrais. Olha tudo que estamos vivendo. Agora o Senhor Deus vem dizer que está conosco. Então ele continua no versículo 14. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Então, olha que interessante, pode voltar no versículo 15, por favor? Obrigado. Volta no versículo 15. Olha só, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Quando você vê uma certa semelhança entre homens que Deus usou, que eram homens sem talvez grande expressão. Quem era Gideão? Olha como que ele se sentia. Como posso libertar o meu povo, sendo que eu sou menor? A minha família é a menor. Então nós entendemos que Deus tem um certo padrão. Ele faz da forma como Ele quer, mas Ele age dentro de um determinado padrão, de usar pessoas improváveis. A palavra fala que quando o povo de Israel venceu os midianitas, amalequitas, todo esse povo, eles tiveram um sonho, como se fosse um pão de cevada. Aquele pão de cevada representava um pão de quem tinha baixa renda, representava um pão da mesa de quem não tinha condições, era um pão de cevada. E aquele pão de cevada, representando, por exemplo, um improvável como Gideão, foi responsável por derrotar aquele exército e livrar o povo do Senhor. Então, Deus usa aqueles que são improváveis. Muitas vezes nós achamos que Deus usa aquele que é filho do fulano, aquele que tem uma linhagem que o pai é pastor, o avô era pastor. Não, Deus usa improváveis. Não importa a família que você nasceu, não importa o berço que você nasceu, não importa o seu passado, o que importa é o seu presente, o que importa é a sua decisão do hoje, o que importa é o seu coração. O coração de Gideão era um coração que se via incapaz. Um coração que se vê incapaz é um coração que enxerga em Deus quem é capaz. Muitas vezes aqueles que são soberbos e arrogantes pensam que serão usados, mas não, agem na sua própria força. Então é você mesmo que se sente incapaz, é você mesmo que se sente sem condições, é você que o Espírito Santo de Deus quer usar, porque Ele usa as coisas improváveis desse mundo, as coisas que não são, para confundir as que são, as coisas loucas para confundir as sábias. Amém? Então nós precisamos colocar a nossa vida nesse ponto de inflexão. Deus, eu por mim mesmo eu não tenho condição.
Pai, olha o meu passado. Senhor Jesus, olha toda a minha história. Deus, eu não consigo na força do meu braço, mas no Senhor eu posso. Mas sabe o que é que o Espírito Santo de Deus está esperando de você? Sede, vontade. O Espírito Santo de Deus está esperando de você desejo. O Espírito Santo espera que você possa ter desejo pela sua presença, ambição por mais da presença dEle. Muitas pessoas estão estagnadas espiritualmente porque não têm mais ambição. Não deseja curar. Não deseja ver pessoas sendo libertas. Não deseja ser canal de bênção. Não deseja fluir nos dons do Espírito. Não deseja viver experiências com Deus. Não deseja que Deus fale com eles de forma sobremaneira. Não deseja experimentar. Ai, o que eu vivi no meu passado. Ai, aquele tempo era tão bom. Eu lembro quando eu tinha meus 19 anos. Nossa, a minha juventude foi... São pessoas que olham para o seu passado e se contentam com o que viveram, mas esquecem que a vida continua. Nosso Deus é um Deus de coisas novas. E se nós não estamos dispostos a viver o novo hoje, nós caímos no ostracismo. Nós caímos na mediocridade. É necessário ter mais ambição. Ambições simples. Simples. Eu falei de uma experiência que eu tive com Deus agora há 3 semanas atrás, onde eu estava viajando e várias vezes quando eu subo ao monte para orar, eu nunca tive a experiência de ver acender galhos, folhas, e eu tinha o desejo de viver essa experiência. Uma experiência tão simples. Uma experiência que você pode pensar assim, o que isso vai mudar na sua vida? Mas é o desejo de ver o sobrenatural de Deus. E eu conheço homens e amigos, pessoas de oração que já tiveram essa experiência. Eu desejei isso. E eu fui para essa viagem com isso em mente. Eu quero subir um monte dessa vez, eu quero ver acontecer. E, gente, eu nunca tinha visto, e várias vezes nunca aconteceu. Aí dessa vez, nessa viagem, eu compartilhei aqui no último culto. Nós subimos para orar, e era um monte de mata fechada mesmo, até difícil, meio íngreme, mas a gente orando. Eram só homens ali, devíamos ser talvez uns 9 homens ali. Onde 4 ou 5 eram cristãos, e outros 5 cristãos e 4 não, que foram convidados para estar lá orando, para estar buscando a Deus. E gente, de repente a gente clamando, de repente a gente orando, de repente a gente clamando, orando, começando a cantar louvor. Aí uma pessoa chega, Davi, coloca na minha mão, olha isso aqui. Na hora que eu olho, galho, folha, pedaço de pau, aceso na minha mão, eu falo assim, o que é isso? Só que a minha lógica começou a ficar questionando tudo aquilo. Eu falei assim, me ajuda aí, isso aqui é algum fenômeno químico desse tipo de folha, desse tipo de folha seca, galho, gente, pelo amor de Deus. Eu falei assim, algum fenômeno químico. E eu fazia assim, o negócio brilhava de uma forma que eu falava, não tem base. E eu falei, não, isso aqui é um fenômeno químico. E aí eu queria pegar meu celular na hora para consultar. Qual fenômeno químico faz com que algum tipo de vegetação fique fluorescente, aceso? E eu queria pegar meu celular e lá não tinha rede direito. E ao mesmo tempo eu comecei, cara, será que eu estou sendo incrédulo? Porque fulano já viu, ciclano já viu. Será se... E eu comecei a perguntar, Deus, mas isso é tão maravilhoso, eu queria tanto ver. Até que eu deixei aquilo. E na hora que eu cheguei, eu ajoelhei. Outra parte da onde eu ajoelhei estava todo aceso. E na hora que eu peguei aquilo, era algo tão maravilhoso que eu falava, eu não estou acreditando nisso. Gente, mas algo tão maravilhoso, que eu tinha tanta vontade e desejo de viver algo simples, mas a ambição de algo simples, que muitas pessoas deixaram de ambicionar. Muitas pessoas não desejam mais. Quantas pessoas já viram anjos? Talvez você pode ter alguma ambição que te leve a desejar por mais. Mais do simples ao sobrenatural. Não precisa ser ambicionar necessariamente para ver um braço crescer, mas de experiência simples. O nosso Deus é simples, olha o Evangelho. Olha tudo que o nosso Senhor fez. Só que falta ambição nas pessoas por mais da presença. Falta ambição. Pessoas mornas, pessoas que não têm sede, se contentam apenas com o testemunho do outro. Eu falava, Deus, eu não quero falar que fulano viu, eu quero ver. Gente, e eu ajoelhava, e eu pegava aquilo, e eu começava a rir naquele monte, né, Raiz? E vendo tudo aquilo aceso, eu falava, o que é isso? O que é isso? E um pedaço aceso e o restante não, só o que eu estava na minha mão.
Era algo tão maravilhoso que eu peguei aquilo, peguei na minha mão e eu falei assim, eu vou descer com isso do monte, eu vou levar para casa. Não para fazer um amuleto, pelo amor de Deus. E quando eu desci do monte, assim que eu desci, e eu olhei de novo, tudo apagado. Tudo apagado. E aí eu coloquei num saquinho, e eu falei assim, eu vou levar isso para casa, Nise, e eu vou fazer isso acender de novo. E eu vou fazer acender de novo. Gente, mas é algo tão maravilhoso. Eu estou falando de galho seco, de planta, de terra, tudo acender. Não tem base. Então nós precisamos ter desejo por mais. Nós precisamos desejar. Nós precisamos buscar. Por isso que a expectativa é a mãe do milagre. A expectativa é a mãe do milagre. Aquela mulher que tocou na orla, ali em Jesus, que tocou no sua manta, aquela mulher, ela tinha expectativa de ser curada, entende, Nise? Ela não foi de qualquer forma, deixa eu ver. Não, ela foi com expectativa. Então, a palavra continua dizendo assim, em Juízes 6, versículo 15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E ele diz o seguinte, Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Até que eu volte e traga a minha oferta e... Me ajuda aí. Até que eu volte, traga a minha oferta e... Você vê um padrão comportamental no arquétipo de Gideão em relação a algum outro homem? Quem foi o outro homem que fez isso e foi usado grandemente por Deus como pai na fé? Abraão. Opa, não vai não, até que eu traga diante de ti o quê? A minha oferta. Nós estávamos conversando isso no GC, estávamos conversando ali com o Tiago, e o Tiago comentou algo interessante, que muitos lugares onde se chamam igreja, na verdade o foco está no lugar errado, e muitos ministérios que se dizem igreja, às vezes são focados no dinheiro, naquilo que você pode levar, na oferta que você pode trazer, não é isso? E o mais interessante é que muitas vezes Deus não quer o seu dinheiro. E eu falei isso com o Tiago, falei assim, Tiago, isso é verdade. E muitas vezes Deus não quer o seu dinheiro. Olha Abraão, Deus queria o dinheiro de Abraão, por mais que ele ofertava? Não, é um princípio. Mas ele pediu o quê? O filho dele, aonde estava o seu coração. Mas e quando a gente fala do filho do jovem rico? O que ele pediu para aquele jovem rico? O dinheiro. E foi tudo, não foi parte. Entrega tudo. Porque o coração do jovem rico estava onde? No dinheiro. Então, aquilo que ocupa o seu lugar, o seu coração no lugar de Deus, Ele quer para Ele. Só que nós enxergamos um padrão comportamental em homens usados por Deus. São homens que entendem que adorar, que servir, não é simplesmente vir à igreja, não é simplesmente falar que ama. São pessoas que servem com o que são e com o que têm. Então o mesmo arquétipo, o mesmo padrão de Abraão, você vê em quem? Gideão. Então olha que interessante, pode dar sequência por favor, Nídia? Ele diz assim, no versículo 18, peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito, e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, e o caldo numa panela, trouxe-os para fora, e ofereceu a eles sobre a grande árvore. O anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha, e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor.
e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje, o altar está em Ofra dos abiezritas. Você consegue ver mais um padrão comportamental? A palavra fala que onde Abraão ia, além de oferecer a oferta a Deus como ele fez, ele sempre levantava o que diante de Deus? Um altar. Sempre. Foi para tal lugar, ele levantava um altar, sempre. Jacó, aonde ele ia, ele fazia o que também? Levantava um altar. Gideão, o que ele fez assim que o Senhor o chamou? Ele levantou um altar. Então, se você quer olhar para a vida de homens e mulheres improváveis, o menor da tribo de Israel, o menor da casa do pai dele, aquele que estava sendo oprimido, aquele que estava sendo roubado, aquele que estava sendo saqueado por 7 anos. A gente vê um padrão comportamental, um arquétipo de homens e mulheres usados por Deus. Primeiro ponto, não coloca desculpa aonde cabe a ele a responsabilidade de fazer. Segundo ponto, são aqueles que trazem a Deus, servindo a Deus com aquilo que são, mas também com aquilo que têm. Terceiro ponto, são aqueles que levantam para Deus um altar. E quando você levanta para Deus um altar, o próximo cenário é derrubar o altar que antes ocupava o lugar no seu coração. A palavra fala que existia na casa do seu pai um altar de adoração a Baal. Sim ou não? E ele derrubou aquele altar. E ele foi chamado de Jeru-Baal, aquele que contende contra Baal. O que tem ocupado o lugar do seu coração hoje? Aquilo que ocupa o lugar de Deus é o altar que você construiu. Seja para o seu trabalho, seja para os seus filhos, seja para a sua vida, para os seus afazeres. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida hoje? Esperamos que nada. Amém? Então, naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Oferece o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado, que você irá cortar. Olha que interessante. Quando ele diz o seguinte: naquela noite, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai. Coloque aí no versículo 25. Por favor. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho. O primeiro ou o segundo? Primeiro ou o segundo? De quantos anos? De quantos? Meu Deus, vamos lá. De quantos anos? O segundo novilho de 7 anos. E vocês já se perguntaram por que o segundo novilho? Por que 7 anos? Ou vocês simplesmente ignoram? Segundo novilho, 7 anos. Por que segundo novilho, Lucas? Por que 7 anos? Qual o motivo disso? Não é uma pergunta intrigante? O segundo novilho de 7 não pode ser o primeiro novilho, tem que ser o segundo? Tem que ser de 7 anos, Nise? Não pode ser um novilho de 1 aninho, entendeu? Um vitelinho? Só que quando nós olhamos para a Bíblia ela traz uma linguagem simbólica de muitas coisas. A Bíblia fala que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que Deus faria. Quando você olha para aqui, no versículo 25 de Juízes 6, para derrubar o altar de Baal, para derrubar aquilo que escravizava o povo, para derrubar aquilo que deixava o povo como escravo do pecado, escravo dos midianitas, escravo daqueles que o saqueavam, o roubavam. O que a palavra fala? Separe o segundo cabrito, novilho de 7 anos. Agora vamos ler aqui. Versículo 1, mas pode manter aí, Nídia, por favor. Versículo 1. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava durante quantos anos? 7 anos, versículo 1. Pode colocar na verdade, versículo 1, por favor, Nídia. Depois volta para o 25. De novo, os israelitas fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. Durante quantos anos? E o novilho tinha quantos anos? Primeiro ou segundo novilho?
Sabe o que a palavra está nos mostrando aqui? Nós temos o primeiro Adão e o segundo Adão. O Senhor Jesus Cristo representa o segundo novilho, que é o segundo Adão. E o que a palavra está nos mostrando aqui? Que esse segundo novilho, volta para o versículo 1 aí, quando o povo começou a saquear, quando eles começaram a se tornar escravos, vamos dizer assim, escravos dos midianitas, escravos dos amalequitas, escravos daqueles que os escravizavam, que o roubavam, saqueavam, já havia nascido um cordeiro. Fizeram o que era mal. Durante quantos anos? 7 anos. O que a palavra está nos mostrando é que o segundo novilho, o segundo cordeiro, ele já havia nascido antes mesmo deles serem escravizados. Antes mesmo deles serem ali saqueados por aquele povo. O que a palavra está nos mostrando é que havia um cordeiro, o segundo Adão, o segundo novilho, que já estava preparado antes mesmo do tempo de serem saqueados. Isso te faz pensar alguma coisa? A palavra fala que Senhor Jesus, Ele é o Cordeiro perfeito, preparado antes da fundação do mundo. Sim ou não? Antes que nós viéssemos a ser escravizados pelo pecado, Ele já havia sido preparado. O segundo novilho de 7 anos. Consegue entender como é que a Bíblia nos traz os apontamentos? Segundo Adão, de 7 anos. Ou seja, antes de vir, ele já tinha nascido. Então, a palavra diz assim, que ele contendeu com Baal. E agora nós vamos entrar num ponto importante, que nós pegaremos agora nesses 10 minutos finais, que nós entendemos que o arquétipo de Gideão, de um homem, de uma mulher, que quer ser usado por Deus, a primeira coisa que nós falamos, ele não pode colocar desculpas aonde depende dele a decisão de fazer o que tem que ser feito. É ter uma vida de oração? É ter a sua vida no altar? É viver em santificação? Segundo ponto que nós falamos. Alguém se lembra do segundo ponto? Misericórdia, hein? Nós falamos a respeito de quê? De alguém que serve a Deus com aquilo que tem. Com aquilo que é e com aquilo que tem. E depois nós falamos de alguém que levanta um altar para Deus. E quando ele levanta um altar para Deus, ele tem que derrubar qualquer altar que está em seu coração. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar da sua vida tem que sair, para que Deus possa ocupar o primeiro lugar. Ele não negocia o primeiro lugar. Amém? Glória a Deus. Ele não negocia o primeiro lugar. O que está roubando seu tempo de vida de oração? Está tomando lugar de Deus. É seu trabalho? Desculpa, seu trabalho é mais importante que o seu Senhor. O que está ocupando o seu lugar de oração? São seus filhos? Seus filhos estão sendo mais importantes que o seu próprio Deus. O que ocupa o primeiro lugar do seu coração? É a sua vida conjugal? É a sua vida acadêmica? Ou é a própria igreja? Às vezes você é tão envolvido ministerialmente que você não tem tempo nem para orar mais. Opa, o seu chamado ministerial ficou mais importante do que quem o chamou. São homens e mulheres de Deus que muitas vezes falam muito de Deus, mas não falam com Deus. Falam muito do Senhor, da palavra, mas não falam com o Senhor. Falam muito do nome dEle, mas não conversam com Ele. Então o que tem tomado o lugar da comunhão com Deus? Você precisa derrubar este altar e levantar o altar de Deus. Amém? Glória a Deus. E aí nós olhamos para a vida de Gideão. E no capítulo 7, diz assim. A palavra fala que Deus orientou Gideão a convocar o povo para a guerra. E ele convocou e veio todas aquelas pessoas. E quando ele chegou, Deus, estamos prontos. Todos nós aqui, aquela multidão de israelita. E Deus fala o que com Gideão? Ô Gideão, faz o seguinte. Tem muita gente aí. Se eu deixar você ganhar assim, a glória vai ser suas. Não é? Pô, o povo que nós somos aqui. Era tudo um bando de camponês. Nenhum ali era soldado. Mas é o número, né? Aí Deus fala o quê? Todos aqueles que estão com medo, pergunte quem está com medo e peça para vazar, para sair. Sabe por quê? O medo contagia.
Então Deus orientou Gideão: quer vencer uma batalha? Tira quem está com medo do seu lado. Na vida ministerial é da mesma forma. Quem caminha conduzido pelo Espírito Santo é convidado pelo Espírito Santo a viver alguns desafios que precisa de coragem para decidir. Porque muitas coisas que Deus te pede, não é isso, Nise? É improvável que façamos e seja algo coerente aos olhos naturais. Deus, mas como que o Senhor me pede isso, sendo que eu tenho isso para resolver? Como que o Senhor me pede aquilo, sendo que eu preciso... Não é assim? Mas, se você deseja viver o sobrenatural com Deus, se você deseja viver conduzido pelo Espírito Santo, saiba de uma coisa: o medo faz parte. É um mecanismo natural de defesa do ser humano. Mas quem anda com o Espírito Santo tem que caminhar mesmo com medo. Tem que acreditar. E se você tem do seu lado pessoas medrosas, isso te deixa parado. Então Deus estava ensinando a Gideão: tire quem é medroso do seu lado. Tire aquela pessoa que, eu estou com medo, que pode te contagiar, ou contagiar aqueles que estão com você. Tira do seu lado. Depois, Deus dá uma outra orientação. Saíram todos os medrosos. Ficaram mais um bom grupo de homens. Aí Deus fala o seguinte: Gideão, ainda tem muita gente. E não tinha não, porque o outro exército era muito grande. Mas para aquilo que Deus queria fazer, tinha. E ele falou assim: manda todo mundo ir beber água no rio. Aqueles que se ajoelharem para beber água com a boca no rio, você observa. Aqueles que trouxerem a boca e lamber igual um cachorro, você observa. E aí ele mandou todos aqueles homens irem para o rio beber água. Aqueles que se ajoelharam e beberam com a cabeça no riacho, Deus falou assim: tira do meio de vocês. Esses não vão para a guerra. Aqueles que trouxeram e beberam como com a língua, como cachorros, Deus falou assim: esse você deixa. Representa aqueles que são vigilantes. Aqueles que não se distraíram, não abaixaram totalmente a sua cabeça, mas trouxeram a água à boca. Beberam como cachorro, mas continuaram o quê? Atentos, vigilantes. Então, que o Senhor está trazendo mais um aprendizado a Gideão. Com você, vai para a batalha quem é vigilante. Aqueles que são distraídos, aqueles que têm motivo suficiente para não se preocupar, tire eles do lado de você. Somente aqueles que estão atentos. Quantas pessoas hoje estão distraídas por tudo que a internet oferece? São tantas informações que ao invés de te aproximar de Deus, te esfria, gera revolta. Informações viciantes, dopamina barata, rouba seu tempo. Então, sobram 300 homens. Sobram quantos? Para vencer todo um exército. E a palavra diz assim, em Juízes 7, 1. De madrugada, Jerubaal. Quem que é Jerubaal? Gideão, aquele que contende contra Baal. E todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. E aí ele começa a tirar aqueles homens de perto dele. E aí ele fala da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui no versículo 17. Deus deu um sonho a Gideão, ao povo, os midianitas. E ele falou assim: quando você ouvir, você vai saber que é o momento de atacar. Versículo 17 diz assim: ele disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Versículo 19. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram ao posto avançado do acampamento, pouco depois da meia-noite. Assim que foram tocadas as trombetas, então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram,
O Senhor fez com que todo acampamento e homens se voltassem um contra os outros, contra as suas espadas. O Senhor fez com que todo aquele exército inimigo, as suas espadas se voltassem a sua espada se voltasse um contra, a sua espada se voltasse um contra o outro. Alguma semelhança com o nosso cenário atual? Quando a gente vê um se voltando contra o outro, quando você pensa, agora não tem mais o que fazer, quando você pensa, ninguém vai tirar esses caras do poder, quando você pensa, eles vão continuar impunes, roubando, saqueando, fazendo, aí a palavra fala que Deus está no seu trono, e Ele se ri e zomba dos inimigos. Nosso Deus tem senso de humor, e a palavra fala que a espada dele se voltou um contra o outro, e depois ele continua, os israelitas de Naftali, Azé e todo o povo, aí fala que eles foram lá, mataram, os inimigos se mataram, depois eles perseguiram reis e terminaram aquela batalha, e eles tiveram uma grande vitória. Só que a palavra ainda nos ensina que depois da vitória de Gideão, do povo de Israel, Deus nos mostra algo interessante através da sua palavra. Se desenha uma outra história depois da vitória. Gideão é convidado a ser rei por esse povo. Gideão é convidado a governar pelo povo. Vamos ler Gideão, Juízes 8, no versículo 22. Depois de ganharem a batalha, depois de tirar todo aquele povo que escravizava o povo de Israel, versículo 22 diz assim: os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você e seus filhos e seu neto, pois você nos libertou das mãos de... Convidou ele para ser o que, Consola? Rei. Convite interessante, não é, Tiago? Aí Gideão responde: não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes, as roupas de púrpura e que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam em seu pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, um éfode, um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel, meu Deus, leiam comigo. Todo Israel, calma aí, o povo acabou de ter uma vitória, acabaram de tirar os midianitas que os oprimiam, o Senhor conduziu aquela vitória, e agora que eles ganharam, convidaram Gideão para ser rei, e ele falou: não, nem eu nem meus filhos serão reis sobre vocês, o Senhor governará sobre vocês. Mas aqui, me dá um brinco de ouro cada um. Gideão fez um sacerdote, um éfode, e o colocou na sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E isso veio a ser uma armadilha para Gideão e para a sua família. Quantos se lembravam dessa parte da história de Gideão? A sua vitória desenha uma outra história após a vitória. Gideão não aceita a coroa, mas ele abraça um estilo de vida de coroa. Ele rejeita o trono, mas ele assume os costumes de quem está assentado em um trono. A palavra nos mostra que Deus o levanta como um juiz, mas ele se comporta como um monarca. Agostinho comenta que os santos podem semear tropeços quando se encantam com o brilho das próprias vitórias. Sabe aquele que usa da sua vitória para engrandecer a si mesmo? Então, Deus o levanta como juiz, mas ele rejeita ser colocado como rei, mas se comporta como monarca. É o arquétipo daquela pessoa que, após ser levantado por Deus, ele começa a se envaidecer. Ele até fala: não, eu não quero ser o rei sobre vocês. Da boca para fora, ele recusa, mas dentro de si está cheio de vaidade. Então, as vitórias de alguns cristãos têm sido o seu próprio dano, o seu próprio terreno de destruição.
É aquele cristão que Deus o prospera, ele compra a sua casa de campo e ele se esquece da igreja. Ele se esquece da vida ministerial. Enriqueceu tanto que não tem mais tempo para o ministério, que não tem mais tempo para a igreja, que não tem mais tempo para buscar. A sua vida agora é só viagem, descanso e prazer. Então, segundo o homem que começou quebrando os postes ídolos de Baal, termina criando um ídolo em si mesmo. Gideão, ele fez para si ali um éfode, uma estola sacerdotal com argolas de ouro. E a palavra nos mostra que isso veio logo após a sua vitória militar. Gideão, ele pega o despojo das vitórias e faz para si aquele éfode, fazendo de si mesmo motivo de escândalo, de corrupção, de prostituição do povo de Deus. Ele deixou de ser conduzido agora por Deus para ser o próprio orientador. É aquele ministério onde Deus não está acima de tudo, mas a decisão do homem governa sobre todas as coisas. Então o resultado é trágico, prostituição no povo de Deus. O povo passa a adorar esse éfode. O povo passa a ter aquela estola sacerdotal, aquele símbolo como um amuleto. E aquilo que deveria lembrar Deus começa a substituir Deus. Então o nome que o anjo lhe deu, Jerubbaal, que é aquele que contende contra Baal, se torna uma ironia, porque ele agora começa a ser o próprio poste ídolo. Então aquele que luta contra Baal se torna o próprio que prostitui o povo de Deus. O éfode originalmente era uma estola sacerdotal de linho, adornada com ouro, usada pelo sumo sacerdote, exclusivamente no tabernáculo e com uma função de consulta divina. Mas agora, além de uma peça decorativa, era um troféu de guerra, era uma ferramenta litúrgica, usada por um sacerdote levítico, não neste momento, mas como algo para trazer para si a adoração, um envaidecimento. A palavra diz assim, que Gideão, ele teve um filho, e ele colocou o nome do seu filho de Abimeleque. Versículo 9, capítulo 9 de Juízes, vamos ler bem rapidamente. Diz assim: Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse eles a todo o clã da família e sua mãe: pergunta a todos os cidadãos de Siquém, o que é melhor para eles? Ter todos os 70 filhos de Jerubbaal governando sobre eles, ou somente um homem? Para trazer a memória de vocês, sabe o que aconteceu? Ele se envaideceu tanto, que ele trouxe para si, John, várias mulheres. 70 filhos que ele teve. 70 filhos, dá para você? Para quem tem 2, 3, está passando aperto, ele tinha 70. E a palavra fala assim, que um dos seus filhos, ele deu o nome de Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Abba, pai, Meleque, rei. Meu pai é rei. Ou seja, ele não queria, Lucas, ser colocado como rei. Mas ele falou o quê? O meu filho vai chamar, o meu pai é rei. Então, o que acontece com Gideão é que agora ele deseja ser honrado pela sua memória. E de uma certa forma, um homem que trouxe uma grande vitória, ele foi ferido pela sua própria vitória. Ele foi ferido pela sua própria vitória. Ferido pela sua própria vitória. É aquela pessoa que tinha uma enfermidade e buscava a Deus. Quando Deus trouxe a cura, ele não busca mais. Buscava a Deus, como falamos, pela prosperidade. Deus prosperou, agora ele não tem tempo mais. Ele viaja e faz tudo, de menos buscar a Deus. É aquela pessoa que tinha uma situação que ele apresentava, que ele buscava, mas agora que Deus respondeu, ele usou daquela vitória para se afastar da presença de Deus. Então, a liderança dele dá a Israel 40 anos de paz, algo raro no livro de Juízes. Ele se recusa a ser rei, mas ao mesmo tempo, ele usa um éfode, uma peça sacerdotal, para criar ali um objeto, onde o povo começou a trazer um certo sincretismo religioso, onde a adoração foi deturpada. Então a vitória, muitas vezes pode representar para muitos uma ferida. E a palavra diz assim, que o filho de Gideão, chamado Abimeleque,
matou todos os seus irmãos, com exceção de um que conseguiu fugir. Se eram 70 irmãos, matou 69. Todos os seus irmãos. E sabe o que ele fez? Sacrificou na pedra. Uma prática que era feita por Baal. Aquilo que ele derrubou na casa do seu pai, se estendeu na vida dos seus filhos. Então, quando nós olhamos para o arquétipo de Gideão, nós precisamos entender se a nossa vitória não está sendo uma ferida dentro da nossa própria casa. Ele venceu a batalha fora da sua casa, mas ele perdeu a batalha dentro da sua casa. Então nós temos que trazer à nossa memória a palavra de Deus. Trazer à nossa vida a vida de oração, para que o Senhor comece a nos mostrar aquilo que pode nos tirar e desviar da presença da santidade. Todos nós somos sujeitos a cometer erros como Eli cometeu, um homem de Deus. Ló, um homem de Deus. Gideão, um juiz levantado por Deus, homem guerreiro, homem valente. Então não pense que essa palavra é para quem está lá fora, é para mim, é para você. Amém? Às vezes você está vencendo todas as batalhas lá fora, mas ao mesmo tempo você está perdendo as batalhas dentro da sua casa. E para terminar, eu quero só trazer aqui para você uma reflexão sobre o que aconteceu através dessa jornada de Gideão. Ocorreram-lhe alguns sintomas daquele homem que contendeu contra Baal. A palavra diz assim, que através da sua vitória e do levante do seu filho Abimeleque, alguns sintomas ficaram. O primeiro sintoma de Baal era o sintoma da sensualidade. A sensualidade como espiritualidade. Baal era o deus da fertilidade. Logo seus adoradores devolviam vícios em prazer, erotização da devoção, incapacidade de separar amor de luxúria, sensualidade usada como fuga emocional, a santificação da erotização. O segundo sintoma que veio junto com Baal, que contendia com ele, aonde estava a sua força, estava também a sua fraqueza, era a impaciência de quem queria resultados imediatos. Baal prometia chuva. Os cultos a Baal, Deus da fertilidade, era para fazer com que a terra fosse frutífera. Então, o segundo sintoma, ele prometia resultados rápidos. São aquelas pessoas que preferem resultado rápido do que pagar o preço de esperar no Senhor, do que pagar o preço de esperar na palavra de Deus. Então, era uma religião do poder rápido. Um adorador de Baal se tornava imediatista, intolerante com a demora, ansioso, viciado em resultados rápidos, incapaz de viver pela fé, dependente de estímulos externos. Em vez de esperar o tempo de Deus, ele quer fazer Baal agir. Ele procura sincretismos, ritos, amuletos que acelerem o resultado que ele precisa. Ele é dono de si mesmo. Ele quer controlar o tempo de todas as coisas. É aquele cristão que o tempo tem que estar na mão dele, não na mão de Deus. O terceiro sintoma, para você avaliar dentro do arquétipo de Gideão, se esse sintoma não está trazendo sintomas sobre a sua vida, é entender que a auto-entronização é um mito de Baal. Aquela pessoa que tem a necessidade de ser elogiada, necessidade de ser endeusada, necessidade de ser reconhecida. É aquela pessoa que, se não houver muitos elogios em volta, ela não faz. O reconhecimento do homem é mais importante do que o reconhecimento de Deus. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós começamos a entender uma personalidade vaidosa. O quarto sintoma é o colapso paternal. Baal devorava filhos em rituais. Eles ofereciam filhos na pedra para o deus Baal.
E o que aconteceu através da linhagem sacerdotal de Gideão é que quase nenhum da sua geração perpetuou. Somente 2, de 70. Um filho sacrificou todos os outros irmãos na pedra a Baal. É aquele pai ou é aquela mãe que a vida decorrente do seu trabalho, do seu dia a dia, sacrifica a paternidade. Os filhos deixam de ser prioridade e as conquistas passam a ser o seu maior prazer. Então a religião de Baal, ela é infanticida. Não necessariamente tirando a vida, mas sacrificando a paternidade. Estão entendendo? Logo, o adorador de Baal tinha paternidade frágil, vínculos quebrados, filhos sacrificados pela ambição, ausência emocional, violência doméstica, instrumentalização. Uau! Instrumentalização. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós começamos a ver sintomas de Baal, às vezes na vida de quem teve grandes ou pequenas vitórias. Logo, nós vemos mais um reflexo de Baal, quando nós começamos a olhar para a ausência de uma vida devocional. E começa a olhar para um sincretismo religioso, para pessoas que Deus já deu uma orientação, mas ela não consegue esperar, e ela começa a buscar em profetas que não são profetas, em pessoas que não são voz de Deus, mas buscando uma resposta para aquilo que Deus já lhe mandou esperar, ou já lhe trouxe uma resposta. E o último sintoma, a inconstância. O mito anual de Baal é que ele morria e ressuscitava. Ele sumia e retornava. E isso moldava o coração do adorador. Porque a instabilidade, por perder por um tempo aquele Deus, e ele retornar só depois de um tempo, gera descomprometimento. Gera uma personalidade oscilante, incapacidade de manter fidelidade, busca incessante por emoções espirituais, sazonalidade, ao invés de constância. E eu vou falar de último sintoma. O dinheiro como fator mais importante. Na economia de Baal, o dinheiro era o mais importante. O que Deus Baal podia trazer através da fertilização do solo, do campo, das colheitas, era o mais importante. O resultado psicológico disso é que a vida gira em torno de ganho e de dinheiro, lucro acima de virtude, espiritualidade utilitária, fé apenas como ferramenta. Uma relação com o sagrado baseada em resultados financeiros. Eu vou à igreja porque eu quero que Deus me abençoe financeiramente. Eu busco a Deus porque eu quero que Ele me ajude a prosperar. Você também faz isso, mas quando isso é a condição que te faz buscar unicamente, o seu coração está no lugar errado. E a palavra diz assim, que o adorador se transforma na imagem daquele que o adora, daquele que é adorado por ele. Então, o que tem ocupado o lugar do seu coração? O que você realmente tem adorado? O que tem sido o altar da sua vida? Você se parece com aquilo que você idolatra. Então nós precisamos fazer um check-up na nossa vida. Nós precisamos pedir, se coloque de pé, que o Espírito Santo de Deus, Ele faça um raio-x na nossa vida. Amém? Porque o Senhor, Ele quer levantar homens e mulheres que vão contender sim com Baal. Homens e mulheres que vão servir a Deus com o que são, com o que têm. Homens e mulheres que não colocam desculpas naquilo que é responsabilidade dEle fazer. Mas ao mesmo tempo, é mais importante o fim do que o começo. Se você começa certo, mas termina errado como Salomão, que terminou com várias mulheres que serviam a outros deuses e misturou, trouxe contaminação para o povo de Deus. Ou se você, assim como Gideão, você se levanta como um sacerdote, uma sacerdotisa, como um juiz, uma juíza, uma Débora. Mas o final de Gideão foi trágico. O final de Gideão foi feio, foi trágico, foi doloroso. A palavra fala que foi responsável pela prostituição do povo de Israel.
Então nós precisamos avaliar a nossa vida, gente, constantemente. Porque a Bíblia está falando de Gideão. Não está falando de Caim. Não está falando de Nimrod. Está falando de homem de Deus. Pode estar falando do Navi, pode estar falando de uma Letícia, pode estar falando de um presbítero Geraldo, de uma Célia, de uma Nise, Nídia, de um Lucas. Homens e mulheres de Deus, que constantemente precisamos avaliar os nossos passos. Porque o Senhor vai te entregar vitórias em suas mãos. O Senhor vai entregar. A palavra diz que é desejo dEle nos fazer prosperar. Está na palavra, tá? Não é coisa do pastor Davi, da teoria da prosperidade, não. Não. A palavra diz que é interesse do Senhor te levantar, porque quando Ele te levanta, o nome dEle é glorificado. É levantar você, é levantar sua casa, sua família, é fazer da sua família um lugar de honra, é fazer da sua família um lar abençoado, é fazer com que na sua casa haja paz, e as pessoas olhem para a sua casa e falam assim: o que vocês têm? Eu quero uma família assim. É fazer com que o seu lar seja referência, que desconstrua a imoralidade pregada nos dias de hoje. O Senhor te entregará grandes vitórias em suas mãos, assim como Ele fez com Gideão. Ele vai te chamar não pelo que você é hoje, mas por aquilo que Ele te vê sendo, para aquilo que Ele te criou para ser. Homem poderoso, guerreiro, profeta, pastor, sacerdote. É assim que Ele vai te chamar. Ah, Deus, mas eu não sou. Opa, Ele não te vê como você é, mas como aquele que você irá se tornar. O Senhor enviará anjos para falar com você, assim como Ele enviou para Gideão. Ele enviará. Vocês creem nisso? O ministério angelical é real. Ele enviará anjos. Então tenha expectativa sobre isso. Podem ser anjos, seres espirituais, ou podem ser homens e mulheres como anjos. O Senhor falará com você através de sinais. Deus, me dá um sinal. Mato seco, algodão molhado. Mato molhado, algodão seco. Ele vai te dar sinais. Ele vai dar sonhos para você. Vai dar sonho para os seus inimigos, confirmando o que Ele quer fazer através da sua vida. Vocês estão ouvindo? É o que a palavra nos garante. Só que para isso, você precisa de ter um coração humilde. Você precisa colocar as desculpas de lado e começar a ser aquele que busca dentro da sua casa. Tirar as desculpas e começar: Deus, o altar eu estou levantando hoje. Eu não vou esperar meu marido, eu não vou esperar minha esposa, eu não vou esperar meu filho, eu não vou esperar meu pai. Eu vou levantar hoje. Aleluia. Deus, é com 300 que eu vou enfrentar 50 mil? É impossível aos meus olhos. Eu confesso que eu até estou com medo, mas eu vou seguir mesmo com medo, porque a fé me faz acreditar, porque eu creio em meu Deus, que Ele é poderoso e Ele não falha. Nise, Deus quer levantar, entende, Letícia? Deus, Ele quer entregar a vitória em nossas mãos, mas precisa haver ambição, precisa haver desejo por mais da presença dEle, precisa haver desejo da vida de oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nesse momento que o louvor for ministrar, converse com o Espírito Santo de Deus. Abra seu coração diante dEle. Peça a Ele para acender a chama, porque a chama é Ele quem acende. O sacerdote, ele mantém a chama acesa, mas é Deus quem acende a chama. Então pede, porque Ele ouve. Assim como Gideão, um homem que malhava trigo no lagar, fazia parte de uma nação saqueada, escassa, mas ao falar, Deus ouvia a sua voz. Então o Senhor, Ele quer trocar, Ele quer mudar, fazer um shift na sua vida. Ele quer te colocar em lugar de governo. A paz do Senhor será sobre a sua casa. A paz do Senhor será sobre a sua casa. O Senhor te dará estratégia, assim como Ele deu para Gideão. Amém? Aleluia.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Eu queria te convidar a você que precisa de oração a estar vindo aqui à frente, em nome de Jesus. Você que precisa que a sua chama seja acesa novamente. Você que precisa que Deus fale, te dê direções. Aleluia. Vou lutar e vencer. Glória a Deus. Vou plantar e Aleluia. colher. A cada dia vou viver. Mariana, você me ajuda a orar? Lucas, me ajuda a orar aqui também, em nome de Jesus. Amém. Pode cantar, o louvor continuar ministrando. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance, Senhor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia, amor, movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A nossa vida é um altar de adoração ao Senhor. Ah, Senhor Jesus Cristo.
teu lugar, Pai. Que o Senhor fale a cada coração, Deus. Ah, Deus, nós declaramos, Pai, a tua alegria, Jesus, sobre cada coração. A paz do Senhor, Pai. Deus, nós estamos com o nosso coração, Deus, voltados para Ti, Pai. Faça através da nossa vida, Jesus. Faça através da nossa vida, Jesus. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Receba o Espírito Santo de Deus. Quebra, Jesus. Quebra, Deus, tudo que tem se levantado contra a vida dos teus filhos. Quebra, Deus. Senhor Jesus, nós declaramos por terra tudo no mundo espiritual que tem se levantado, Deus, contra a vida dos teus filhos. Nós repreendemos nesse momento, Deus, todo espírito que tem trazido opressão, todo espírito, Deus, que tem trazido perturbação. Espírito Santo de Deus, que a paz do Senhor seja o árbitro em cada lar, Deus. Nós te pedimos perdão, Deus, pela nossa condição de homens falhos. Te pedimos perdão por tantas vezes pecarmos, Deus, por tantas vezes, Deus, nos propormos a algo e temos dificuldade de realizar. Mas nós trazemos o nosso coração diante do Senhor, ao Deus vivo, ao Deus poderoso, aquele que é o Senhor dos exércitos, o Deus que rompe com todas as barreiras, o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus todo-poderoso, o Deus amigo, o Deus próximo, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Nós te adoramos, Jesus. Seja exaltado. Nós precisamos de Ti, Jesus. Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, nós declaramos com os nossos lábios que nós viveremos um novo nível de maturidade espiritual. Nós declaramos, Pai, que aquilo que dominava a nossa casa, a nossa vida, não dominará mais. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a nossa força. Nós venceremos no nome do Senhor Jesus, não na força do nosso braço, no nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Seu nome. Aleluia. Acenda as luzes. Glória a Deus. Olha, eu quero te incentivar a buscar novas experiências com Deus. Eu quero te incentivar a ver o que você não viu, a experimentar o que você não experimentou, a ouvir o que você ainda não ouviu. Eu quero te convidar a esse ponto onde os testemunhos serão frutíferos em nosso meio. Amém? Comece a ser ousado. Comece a declarar, comece a usar a sua boca como instrumento de vitória. Toda oportunidade que você tiver de orar, ore, clame, sentindo ou não sentindo, imponha as mãos, chame a existência, dentro da sua casa, fora da sua casa, seja ousado. Amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento tão maravilhoso em Sua presença. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor possa nos orientar, nos trazer novas estratégias, acender a chama, Deus, no coração de cada um que está aqui, Pai. Nós declaramos, Pai, que nós iremos para a nossa casa, Deus. Nós ouviremos a Tua voz, o Teu direcionamento. O Senhor, Deus, trará, Deus, ao nosso coração o impulsionamento para onde nós devemos nos direcionar, aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos falar, o passo que devemos dar. Nós declaramos que os nossos olhos serão abertos essa semana. Nós enxergaremos aquilo que estava oculto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa, Pai. Obrigado, porque o nosso Deus é um Deus Pai que cuida do Filho com amor. A Tua palavra diz assim, Deus, que o Senhor nos amou de tal forma que o Senhor entregou o Teu Filho por nós. Obrigado, porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos com o Espírito Santo que foi prometido. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós declaramos, Pai, que nós veremos o agir do Senhor na nossa vida.
nós declaramos que nós veremos o agir do Senhor na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saímos daqui empoderados por Deus, empoderados pelo Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, aleluia. Dê um abraço no seu irmão, dê o seu nome para participar do encontro das mulheres. Amém.